Eu me lembro como uma criança extremamente interessada em foto. Eu chegava em restaurante com os meus pais e eu ficava pensando que intervenção que eu faria. Óbvio que não é no nível de uma arquitetura hoje, mas assim, nossa, esse forro podia ser de tal cor, sabe? Eu era uma criança assim, que não tinha tantos amigos, então eu brincava comigo mesmo, dentro da minha cabeça, de mudar os espaços, ou então de desenhar as casas que eu ia morar. É engraçado ter essas memórias, mas eu lembro de ter 4 anos de idade e ter revistas de arquitetura. Eu não tinha revistas gibi, por exemplo. Minha mãe, ela sempre trabalhou no mesmo laboratório, e ela sempre trazia as revistas que ficavam antigas para mim. Aí eu pegava aquelas casas e tentava fazer cópia das casas, mas sempre no intuito de eu vou morar nessa casa, não no intuito de vou trabalhar para fazer essas casas. Eu tive uma infância muito boa, tudo que meus pais podiam me dar, eles deram, mas eu não tinha esse contexto na minha vida. Eu não sabia o que era arquitetura, eu não tinha pessoas envolvidas nisso. Os clientes me pediram um projeto todo reto. É um casal de médicos que moram em São Paulo e essa casa vai ser em Catalão. Então, a casa foi toda retinha. Eu falei, por que não um jogo de sombra? Por que não uma assinatura, um negócio diferente, uma complexidade na forma? Eles amaram. A família deles em Catalão é uma família simples. Eu cheguei na casa deles e assim, a família inteira estava almoçando junto na mesa. Como é que eu vou criar uma casa que as pessoas precisam passar por uma porta de 3 metros de altura para poder entrar? A pessoa entra pela varanda. Um projeto maravilhoso, eu tô apaixonado nessa casa. Desde o início, quando eu comecei a fazer o projeto, aí quando eu apresentei pela primeira vez para o Hugo, ele chorou, foi bem legal, porque eu queria criar algo que eu não conseguisse definir muito bem. Ah, esse aqui é um projeto rústico, ah, esse aqui é um projeto contemporâneo. Não, para mim não importa. Esse aqui é um projeto do Marcos e do Hugo, como um casal. Então, aqui a gente tem um cantinho do Hugo, que é da biblioteca, a gente tem o nosso cantinho, que é o da TV, ao mesmo tempo a gente tem um lavabo super colorido ali, sabe? Então, assim, é a gente. Aqui já é nosso quarto, sabe? É questão de materialidade. Eu trouxe uma pedra bem bruta para a parede por conta do toque. Eu acho que a arquitetura que é visual é linda, mas a arquitetura que você toca, ela alcança outro ponto. Muitas vezes eu entro no corredor do nosso quarto passando a mão na parede, para eu lembrar que existe a imperfeição ali. E é o que eu adoro, porque ninguém é perfeito. Esse aqui já é o apartamento do ladrilho, que foi uma experiência para mim, porque o cliente falou que se você não tocar a obra, eu não vou fazer. Foi um ano de concepção de projeto e ele falou, Marcos, eu quero poder andar de olhos fechados e não esbarrar em nada. E é um cliente que ele vive na Chapada, ele vai para Bolívia de Kombi, então assim, ele é desapegado. Eu tentei criar um ambiente desse desapego. Nessa estante é tudo de viagem. Hoje ela tá linda porque ela tá cheia de memória que ele trouxe. Então eu criei esse espaço para ele viver, para ele ornamentar. Eu não entrei com ornamentação, eu criei uma superfície. E ele não precisava mais do que isso aqui. É o que eu te falei de entender o que o cliente precisa e não querer forçar as situações. Eu falei até, vamos colocar um quadro nessa parede. Não, não precisa. Ótimo. Aqui eu desenhava os palácios que eu iria morar. Hoje eu entendo que são os palácios que eu iria construir. Eu diria que meus pais estão 100% aqui e é o que ainda me move, não mudou nada em relação a isso, sabe? Essa capacidade de sonhar. Nunca ninguém falou para mim que eu não poderia fazer o palácio que eu desenhava. Isso são meus pais. Então meus pais estão aqui. Minha avó está aqui. Esse apartamento a gente chama de apartamento Duna, e é lá em Quirinópolis. Então eu precisava vender essa ideia no momento do layout, que eu não mostro 3D no momento do layout. Então eu falei, vamos desenvolver um croquis. Aí eu fiz o básico, o Felipe passou a limpo e a gente mostrou e a cliente amou.
Isso aqui é uma pousada em Alto Paraíso, que a nossa primeira reunião foi numa pedra, 4 horas em cima dessa pedra, para sentir o espaço. Nisso, eu entendi até onde minha arquitetura podia ir, a emoção que eu queria passar, porque é um lugar de descanso, então eu podia intervir ali, eu podia causar interferências para isso, e também não agredir onde eu estava, porque eu sou bem ciente que eu não sou mais importante do que o espaço. A gente faz divisa com a reserva. Então, a minha percepção desse espaço é que a minha arquitetura mais reta, mais racional, ela entra ali nos vãos maiores, para eu não agredir o que está acontecendo. Eu não quero criar um monumento, não é a minha intenção. Mas, ao mesmo tempo, eu quero criar interesse em quem anda por ali, pontos de observação, eu quero criar um espaço que você sinta que você está imerso. Então, isso com a reta, às vezes, é mais difícil. Eu acredito que a arquitetura, ela exerce demais isso, é aquilo da arquitetura que não é vista. Isso, para mim, é fundamental em qualquer projeto. O que mais me atrai na arquitetura, eu acredito que seja emoção. Nós edificamos a construção ali para criar emoções, para passar sentimentos, para passar sensações. Isso desde um banheiro, como é que você vai se sentir dentro desse banheiro, até uma casa, um prédio. Então, isso me toca, a capacidade de conversar com as pessoas. Esse vínculo que eu acabei criando com os clientes e descobrindo que eu gosto muito mais das pessoas até do que da arquitetura, veio ali por conta dessa confiança. Porque a confiança que eles depositavam em mim, um menino ali que não sabia se conseguiria trabalhar na arquitetura, essa confiança de poder construir alguma coisa que saiu da minha mão, porque o meu processo inicial é toda a mão, isso para mim não tinha preço e ainda não tem, entendeu? Então, assim, é muito legal ter uma remuneração, é bacana, é importante, até para a gente ganhar portfólio, poder ir para outros lugares, mas está longe de ser meu objetivo final. Entendo meu lugar de privilégio nisso, mas está longe de ser meu objetivo final. Manual, design conceito, Marcos Lula, take único.